Boa tarde, bem-vindo ao webcast da JHSF Participações, referente aos resultados de 2024. Estão presentes hoje o Augusto Martins, diretor-presidente, Breno Vicente, diretor financeiro, e eu, Mara Boaventura Dias, diretora de Relações com Investidores. A apresentação está sendo transmitida simultaneamente via YouTube e pelo Zoom, podendo ser acessado pelo site ri.jhsf.com.br. Se estiver nos assistindo via Zoom, faça sua pergunta na seção de Q&A. Caso queira fazer via áudio, clique em Raise Hand. Antes de prosseguirmos, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa apresentação relativas a projeções dos negócios são baseadas em premissas da diretoria da companhia, bem como em informações disponíveis. Desse modo, envolve riscos e incertezas, já que estão relacionados a eventos futuros. Alterações na política macroeconômica ou na legislação também podem afetar as projeções relatadas. Agora, gostaria de passar a palavra para Augusto, que dará início à apresentação. Por favor, Augusto. Boa tarde a todos, obrigado pela presença de vocês aqui em nossa divulgação de resultado. Essa é uma divulgação importante porque trata do resultado inteiro do ano de 2024, a gente compartilha com vocês o resultado da companhia e também compartilha com vocês um pouco do que a gente planeja e espera para 2025. Se eu pudesse resumir o nosso balanço, o nosso resultado de 2024, eu resumiria ele como um ano de recordes e de marcos históricos para a companhia, em cima do avanço em várias frentes que a gente vai dividir com vocês ao longo dessa apresentação. O primeiro ponto super importante, que é um ponto que há um ano atrás, quando eu tive a oportunidade de assumir a posição de CEO e fiz a minha primeira apresentação com vocês aqui, que foi do nosso mandato, do nosso foco grande que a gente passaria ao longo de 2024, que era do crescimento e do desenvolvimento dos negócios de renda recorrente. Esse balanço, ao fim do ano, a gente traz um resultado muito importante desse bloco, do crescimento do bloco de renda recorrente, um crescimento também do nosso bloco de incorporação, com margens importantes, mas a consolidação de uma estratégia em que a gente valida um ponto que a gente muito falou ao longo do ano, da importância da companhia cada vez mais ter diversidade nos seus negócios e ter um bloco de renda recorrente que em algum momento passasse a ter 2/3 da geração de resultado, do EBITDA da companhia, e que em algum momento a gente chegasse a esse número. A grande notícia é que até mais rápido do que a gente imaginava, o sucesso operacional dos negócios trouxe para já em 2024 a gente atingir um percentual de 63% do nosso EBITDA, da nossa geração, através do negócio de renda recorrente. Fruto, de novo, do sucesso operacional, dos negócios que nós envolvemos nesse bloco e também da assertiva estratégia da companhia em ter nesses segmentos investimentos que trouxeram resultados importantes. Então, antes de falar um pouco mais sobre o bloco de renda e o bloco de incorporação, números gerais da companhia, a gente chega no ano passado a uma receita bruta de 1.753 bilhão, chega a um EBITDA consolidado de 1.287 bilhão, com crescimento de 32% em relação a 2023, e um lucro líquido expressivo de 861 milhões de reais, com crescimento de 73% em 2023. A companhia pagou dividendos aos acionistas no valor de 250 milhões de reais. O bloco de incorporação cresceu, rompendo 1 bilhão de faturamento, com as maiores margens do mercado. Fizemos eficientes reciclagens de capital ao longo do ano, que vamos detalhar um pouco mais à frente. Tivemos volume recorde de acesso ao mercado de capitais. A companhia acessou nos últimos 8 meses 2,2 bilhões de reais em condições inéditas. E passamos a integrar ao índice de carbono eficiente da B3 e também da participação pela primeira vez de uma Casa Brasil no Fórum Econômico de Davos. Quando a gente olha para o bloco de renda recorrente, especificamente detalhando esse avanço importante que a gente teve no ano passado, do crescimento desse bloco, esses negócios superam a marca de 1 bilhão de reais, o EBITDA supera a marca de meio bilhão de reais, fazendo com que a gente chegue a esse 2/3 da nossa geração de resultado vindo desse bloco. Então, um marco muito importante, muito mais rápido até do que a gente imaginava atingir, né? Há um ano atrás comentei que a gente tinha como plano de médio e longo prazo chegar a esses 2/3, e o grande sucesso, o grande crescimento dos nossos negócios, que a gente vai dividir com vocês nos próximos slides, trouxeram a companhia numa velocidade mais rápida a uma estrutura já nessa ponderação de percentual. Esses negócios que trouxeram
essa velocidade? Elas vêm de uma performance muito importante, então shoppings, a gente vai detalhar um pouco mais à frente, crescem com 2 dígitos os seus negócios, os principais indicadores, com as maiores performances do mercado. Quando a gente olha para a hospitalidade e gastronomia, um grande crescimento também dos seus indicadores de performance e também novas operações. No aeroporto, vamos trazer para vocês, pela primeira vez, ele rompe a marca de 100 milhões de reais de EBITDA e se consolida como o primeiro aeroporto de aviação executiva no Brasil em movimentos internacionais, e a JHSF Capital atingindo 2,5 bilhões de reais de ativos sob gestão. Então, uma primeira mensagem aqui, de novo, 2024 é um ano que traz para a gente marcos e conquistas importantes na estratégia da companhia, que validam boa parte do que a gente falou há um ano atrás sobre os passos que nós gostaríamos de dar, e traz a companhia com uma estrutura muito robusta, diversificação de risco entre os seus negócios, fazendo com que a gente se torne hoje o grande grupo, o grande ecossistema de alta renda da América Latina. Os principais números do resultado consolidado. Então, o EBITDA ajustado, ele apresenta em 2024 753 milhões de reais, um crescimento de 11% em relação a 2023 e um forte crescimento em relação ao quarto TRI de 23, com crescimento de 21%. E o resultado líquido nosso da companhia tem uma forte evolução, crescendo 73%, atingindo 862 milhões de reais, um crescimento de 94% em relação ao quarto TRI de 2023. Além do crescimento desse resultado, a gente observa também o crescimento das margens, que a gente vai detalhar para vocês aqui em seguida. Negócio de renda recorrente. Como eu comentei, atinge um marco histórico de 1 bilhão de receita, um EBITDA ajustado de meio bilhão, uma forte evolução ao longo dos anos. Então, conforme a gente vem comentando com vocês, do forte investimento da companhia e do foco em crescer o bloco de renda recorrente, ele apresenta mais de 300% de crescimento nos últimos 4 anos e chegando a 1 bilhão e 113 milhões de reais de receita bruta. Quando a gente olha para o EBITDA ajustado, essa receita bruta de 1 bilhão e 113 chega a uma margem de 48%, com 495 milhões de reais, meio bi, como a gente falou, próximo de meio bilhão de reais, dentro do bloco de renda recorrente. A grande notícia aqui é que renda recorrente chega a representar 66% do nosso EBITDA ajustado consolidado em 2024. Um ano atrás, quando fiz a primeira apresentação com vocês aqui do nosso resultado de 2023, quando tive a oportunidade de assumir a posição de CEO da companhia, comentei sobre o foco e o interesse e o mandato que nós teríamos de crescer o bloco de renda recorrente, de modo que esse bloco fosse 2/3 do nosso resultado nos próximos anos, né, ao longo do médio e longo prazo, na época, com o crescimento da incorporação, mas que esse bloco chegasse a esse patamar no médio e longo prazo. A boa notícia é que de uma velocidade mais rápida até do que nós imaginávamos, por conta do grande sucesso operacional dos nossos produtos de renda recorrente, a gente chega em 2024 a essa marca de 66% do EBITDA que a companhia gera, já advindo dos negócios de renda recorrente. E a margem EBITDA ajustada inédita, com 48% de margem, que comprovam a alta rentabilidade desses nossos negócios e que esses investimentos são muito positivos para a companhia. Então, a conclusão que nós chegamos ao avaliar esse bloco de renda é que a JHSF hoje, ela não é mais apenas uma empresa de incorporação, e sim o grande grupo de alta renda do Brasil, que tem entre os seus negócios o bloco de renda recorrente e o bloco de incorporação, e hoje o bloco de renda recorrente já é 2/3 da nossa geração de EBITDA. Trazendo os números macros aqui de renda recorrente, consolidado, um crescimento forte de 21% na receita bruta dessa operação, 18% em relação ao quarto TRI, o resultado bruto, como a gente disse, supera meio bilhão de reais, 542 milhões de reais, com crescimento de 27% em relação a 2023, o EBITDA ajustado, meio bilhão de reais, 495 milhões de reais, e o resultado líquido com forte crescimento de 128% em relação a 2023, chegando a 668 milhões de reais, e um crescimento de 134% em relação ao quarto TRI de 2023. Entrando então agora no bloco de renda recorrente e detalhando um pouco dos nossos projetos, das realizações e das perspectivas para 2026, os investimentos que nós fizemos de forma relevante no ano passado, de 550 milhões, acima de 550 milhões de reais, que a gente investiu em renda recorrente, trouxeram, como a gente mostrou
um crescimento de margem, um alto potencial de retorno e de valorização dos nossos ativos. Então, se a gente for olhar o que a gente entregou em 2024, a usina São Paulo fase 1, que entrega da Casa Fazano, a gente inaugurou no terceiro trimestre de 2024. A entrega do Boa Vista Surf Lodge Hotel, que a gente inaugurou no final de 2024. As novas unidades da JHSF Residence, que foram entregues ao longo do ano. E os novos terminais da expansão do São Paulo Catarina Aeroporto Executivo, que foi a expansão do Nuno para o 12º hangar e a nova taxiway. Olhando para 2025, esses investimentos continuam e parte desse capital começa a refletir já em 2025 também. A gente tem o Hub de Offices e Mídia, que foi inaugurado já no primeiro trimestre de 2025. O Fazano Tênis Clube, que vai ser inaugurado nos próximos meses, que as obras foram concluídas no final do ano passado. O São Paulo Surf Club, que é a piscina, que terá mais uma piscina para a prática de surf com a tecnologia American Wave Machines, com exclusividade da JHSF, uma piscina de frente para a Ponte Estaiada, no qual o Ítalo Ferreira teve a oportunidade de estrear semanas atrás, sendo a primeira onda de surf de São Paulo. O Boa Vista Village Town Center, o nosso novo shopping, que é inaugurado no meio desse ano, trazendo para o Complexo Boa Vista um shopping único, inspirado nas grandes referências dos Hamptons e de Carmel, um shopping a céu aberto que vai trazer um mix importante de marcas nacionais, internacionais, gastronomia, entretenimento. E, dado o sucesso do nosso aeroporto, nós já iniciamos as obras para a expansão do 12º ao 16º hangar e que também tem entrega prevista para esse ano. Olhando para frente, esse segmento, esse nosso setor de renda recorrente segue crescendo, com já em andamento os investimentos do Shopping Faria Lima, que será o principal shopping da Faria Lima, no principal cruzamento da Faria Lima com a Leopoldo Couto. Teremos as entregas ao longo dos próximos anos do Fazano Miami, que segue com as suas obras avançadas, com inauguração prevista para o ano que vem, Fazano Londres, Fazano Sardenha e Fazano Cascais, no nosso projeto de expansão internacional do nosso grupo, mais unidades no nosso negócio de locação de residência para locação, as novas unidades da JHSF Residence e o Grand Lodge Hotel. O conjunto desses investimentos todos trazem para nós uma consolidação do setor de renda recorrente e fortalece o maior ecossistema de alta renda da América Latina que a JHSF construiu no desenvolvimento desses negócios distintos. Então, entrando especificamente em shoppings e falando dos números da nossa operação, líder no mercado na performance de vendas e de aluguel, e uma consolidação importante no setor de alta renda. Vendas dos lojistas cresceram mais de 20%, superando 5 bilhões e 300 em 2024. Quando a gente olha para as nossas operações específicas, Shopping Jardins cresce 29%, Catarina Fashion Outlet cresce 26%, e o Shopping Cidade Jardim cresce 21%. Os indicadores de venda, os indicadores S, de vendas de mesma loja, crescem 13% e de mesma área 15%. Os indicadores de aluguel, sobre aluguel na mesma loja, crescem 15% e na mesma área 17%, é a liderança no setor de crescimento. Quando a gente olha para o resultado dessa nossa unidade de renda recorrente de shoppings, o resultado bruto apresenta um crescimento expressivo de 27% em relação a 2023, chegando a 231 milhões de reais. O EBITDA ajustado cresce 40%, superando 200 milhões de reais, com forte crescimento, mostrando mais uma vez a comprovação do sucesso operacional dos nossos ativos, que é um reflexo do foco grande na curadoria e nos ativos de alta renda que nós temos dentro dessas operações. Quando a gente olha para a unidade de hospitalidade e gastronomia, uma evolução nos indicadores e ganho de margem. Os indicadores operacionais cresceram 2 dígitos, superando a inflação. A gente anunciou novos destinos internacionais, como Fazano Sardenha, Fazano Cascais, fortalecendo a nossa expansão internacional e também no andamento dos projetos já anunciados, Fazano Miami e Fazano Londres. A gente teve em 2024 a abertura do Boa Vista Surf Lodge Hotel, sucesso de ocupação desde a sua inauguração, e também o crescimento dos indicadores financeiros, com melhora de margem de EBITDA e também de crescimento acumulado no ano. Olhando para os números, hospitalidade cresce 24% em relação ao quarto TRI, em relação à RevPAR, e crescimento de quase 20% no valor da diária média em relação ao quarto TRI.
com crescimento da taxa de ocupação, indo para 58% das nossas operações. Quando você olha a parte de gastronomia, o valor de couvert médio cresce 2%, 12% contra o ano e 15% em relação ao quarto TRI, sem perda praticamente do número de couverts, que mostra a capacidade da companhia de colocar as correções de preço sem perder market share. Quando a gente olha para o resultado bruto, essa atividade de colocar ainda mais qualidade nos nossos produtos e principalmente de conseguir fazer os ajustes de preço, trazem um ganho de margem para a companhia. Nosso resultado bruto cresce 5% e o EBITDA ajustado cresce 8%, chegando a 88 milhões de reais. Entrando no detalhamento do aeroporto, então, primeiro, a demanda superior à nossa capacidade faz com que a gente destrave uma expansão, que eu vou explicar um pouco melhor, e pela primeira vez, o EBITDA dessa unidade de negócio rompe a marca de 100 milhões de reais, que é o reflexo do sucesso operacional do nosso negócio. A demanda excessiva que a gente tem, hoje a gente conta com mais de 100 aeronaves em lista de espera para hangarar conosco, faz com que a gente inicie a expansão do aeroporto. A gente vai de 12 para 16 hangares, esse investimento já está sendo feito e a gente espera entregá-los ao longo desse ano. Essa expansão ela tem um ROIC alto, porque boa parte da estrutura do nosso aeroporto já está desenvolvida, a infraestrutura já está colocada, então essa expansão de hangar ela traz um rápido payback para esse investimento. Do ponto de vista operacional, depois de 5 anos de operação, o nosso aeroporto se consolidou como o primeiro aeroporto do Brasil da aviação executiva em movimentos internacionais e já é o segundo em movimentos nacionais. Nós desenvolvemos no nosso aeroporto o projeto Carbon Free, é o único aeroporto do Brasil que compensa 100% do abastecimento das aeronaves com a neutralização de carbono. Recebemos o primeiro lugar da ANAC em aeroportos sustentáveis. Aderimos a uma certificação importante de padrão internacional de segurança, que é a ISBA, uma certificação referência no mercado da aviação e que traz para a gente ainda mais qualidade do nosso serviço. Aderimos como membro do Conselho Internacional de Aeroportos para a América Latina e Caribe, conectando ainda mais internacionalmente o nosso aeroporto, e trazemos em 2024 recorde de resultados com ganhos significativos de margem. Olhando para os números, essa expansão acontece por conta de um grande crescimento dos movimentos, 41% dos movimentos de crescimento em relação a 2023. Em litros abastecidos, mais de 50% de crescimento em relação ao litros abastecidos de 2024 em relação a 2023, e reflete de uma forma expressiva no crescimento do resultado dessa unidade de negócio. A gente cresce 84% no resultado bruto em relação a 2023, o EBITDA ajustado cresce 96%, rompendo os 100 milhões de reais, e o mais importante, um crescimento não só no número nominal do EBITDA ajustado, mas também em relação à margem que esse negócio apresenta, chegando a 62% de margem, que mostra que é um negócio investido de renda recorrente com margem expressiva. Nosso novo negócio criado no bloco de renda recorrente, que foi a JHSF Residence e Clubes, a receita de locação residencial dobra em 2024 e também a conclusão de entrega do Fasano Tênis Clube. O portfólio total chega a 113 mil metros quadrados entre unidades de locação e clubes. Em 2024, o número de unidades locadas dobrou em relação a 2023. A gente chega a aumento importante de vendas de membership, dado o sucesso do Boa Vista Village Surf Club, o avanço das obras do São Paulo Surf Club, com abertura prevista para 2025, a conclusão das obras do Fasano Tênis Clube no final do ano passado e a abertura prevista para esse começo de ano, e a evolução significativa de todos os nossos indicadores financeiros. Quando a gente olha o resultado desse negócio, a gente chega já a 89 milhões de resultado bruto, 56% de crescimento, e o EBITDA ajustado com crescimento de 57%, chegando a 85 milhões. Então, hoje, dentro das verticais de negócio, a gente passa a ter mais um negócio de renda recorrente com volume expressivo e contribuindo para esse bloco de negócios. JHSF Capital, outro negócio desenvolvido também ao longo dos últimos 2 anos no nosso bloco de renda recorrente, atinge 2,5 bilhões de reais de ativos sob gestão, com pouco mais de 2 anos, uma marca importante para uma gestora que é focada no co-investimento e nas operações do ecossistema da JHSF, 10 fundos sob gestão, tem um papel importante na assessoria da JHSF, nos seus movimentos estratégicos, a reciclagem de capital realizada
ao longo dos últimos 2 anos, toda ela é feita através do time da JHSF Capital, e ela tem um papel importante na questão dessa expansão internacional e da expansão do grupo, organizando através de veículos de investimento o capital próprio com capital de terceiro. Incorporação, saindo do bloco de renda recorrente. A boa notícia é que a gente atinge a participação de 66% da renda recorrente no nosso resultado com a incorporação crescendo. Então a incorporação atinge 1,100 bilhão de reais em 2024 em vendas contratadas. Continuamos entregando projetos únicos, exclusivos, em land bank próprio. Continuamos tendo as maiores margens do mercado e com início importante das obras, um projeto importante e icônico da JHSF, que é o Reserva Cidade Jardim. Quando a gente olha para os números da incorporação, crescimento de 5% das vendas, então rompendo 1 bilhão e 100 de vendas. Um ponto importante, o nosso mix de venda, ele traz para a gente uma receita a apropriar para os próximos trimestres, chegando a 859 milhões de reais, mostrando ainda que a gente deve ter próximos trimestres um resultado importante de receita a apropriar das nossas operações de incorporação. Contas a receber chegando a 1 bilhão 337, e a companhia continua tendo as maiores margens do mercado em relação ao seu faturamento, 60% de margem em relação a 2024, que reforça novamente a estratégia que a companhia vem comunicando e vem aplicando, que é preservar preço dos seus produtos, margem, preservar o valor dos seus estoques e controlar também a oferta dos seus produtos. Esse movimento acontece justamente por conta do crescimento que a gente tem do bloco de renda recorrente, que cada vez mais permite que a companhia faça essa dosagem entre os ciclos que a gente analisa positivo para os negócios de incorporação, vis-à-vis a geração de resultado de receita dos negócios de renda recorrente. Falando um pouco agora sobre estrutura de capital, em 2024, além dos resultados muito importantes e positivos que nós tivemos do ponto de vista operacional dos nossos negócios, nós atingimos marcas históricas em relação à nossa estrutura de capital. Emissões no mercado atingiram 2,2 bilhões de reais em menos de 8 meses, vou detalhar um pouco melhor para vocês, e também uma posição importante na venda de participação minoritárias na reciclagem de capital que a companhia fez. A gente vinha já há um tempo anunciando e comentando que a companhia cada vez mais focaria nos seus ativos de alta renda. Esse movimento foi feito, foi realizado com a venda dos 2 ativos, Shopping Bela Vista e Shopping Ponta Negra, Manaus, Salvador, ótimas operações desenvolvidas pela companhia, mas que cada vez mais deixaram de ter conexão com o nosso foco na alta renda. Então, esse movimento da reciclagem de capital trouxe para a companhia, junto com vendas de participações minoritárias, 733 milhões de reais para o nosso balanço, para a nossa estrutura de capital, além de trazer um foco ainda maior do nosso time, da nossa equipe, nos nossos empreendimentos de alta renda. Em relação às emissões do mercado de capitais, fizemos 2 emissões muito importantes no ano passado, uma de 700 milhões de reais e outra de 600 milhões de reais, com prazos longos e nos menores custos para esses prazos de 10 e 15 anos, e como anunciamos ao longo dessa semana, a maior emissão no mercado de renda fixa, no mercado de capitais que a JHSF já realizou em toda a sua história, uma emissão que tinha lote original de 750 milhões de reais, a possibilidade de exceder em 25% caso houvesse demanda. A demanda foi muito maior que os 25% excedentes, chegando a 1 bilhão e 300. Então a gente faz a emissão de 938 milhões de reais, com os menores custos que a companhia já praticou, de 102,9, e condições inéditas, que trazem para a gente um alongamento do prazo médio da nossa dívida de 5 para 6 anos e uma redução do custo da nossa estrutura de capital. Então também, na estrutura de capital da JHSF, 2024 é um ano muito importante em avanços e marcas históricas que a gente nunca tinha operado até então. Passando um pouco, para detalhar um pouco mais essa questão da estrutura da dívida, do fluxo, Breno, você comenta com a gente, por favor, um pouco sobre essa questão da estrutura de capital? Obrigado, Augusto. No próximo slide a gente pode ver como a gente está o nosso endividamento da companhia. A gente está com uma dívida, terminamos o 2024 com uma dívida bruta de 4,490 bilhões de reais, uma dívida líquida de 1,391 bi. Quando você olha os indicadores de alavancagem da companhia, a gente está com uma dívida líquida EBITDA de 1,8 vezes e uma dívida sobre patrimônio líquido de 0,34. Lembrando que esse indicador é coverage de quase todas as nossas emissões, né, onde a gente tem que ter coverage inferior a 0,60, então a gente está com uma situação bastante confortável
Então, a gente tem 0,34 e poderia chegar até 0,60. Não é o desejo da companhia, mas demonstra a folga que a gente tem nesse covenant. Quando a gente pega a análise dos indicadores, né, como essa dívida está distribuída entre os indexadores, a gente tem está bastante distribuída, 60%, 55%, 60% está em CDI, contra a diferença em IPCA, e basicamente a gente tem nos financiado via mercado de capitais, então 80% da dívida da empresa e crescendo, né, está financiado no mercado de capitais, que é onde a gente consegue encontrar funding de longo prazo, né, que casa com os nossos ativos aqui, que tem uma maturação um pouco mais longa. Então é um mercado super importante que a gente acessou bastante, que o Augusto colocou aqui nos slides anteriores, o ano passado, e a gente deve sempre olhar nesse mercado, que é onde a gente consegue funding de longo prazo para financiar nossos ativos que têm uma maturação um pouco mais longa. Nesse próximo slide, a gente trata como a dívida está distribuída ao longo dos anos, nos próximos anos, né? Então, acho que nem o Augusto bastante colocou, a gente acessou bastante o mercado de capitais ao longo do ano de 2024. Então, a gente conseguiu fazer tanto o alongamento do perfil da dívida da companhia, bem como a redução do custo dela como um todo. Então, a gente sai de uma duration de 5 anos e termina 2024 com uma duration de 6,1 anos. No gráfico, no segundo gráfico, na parte de baixo, que na minha visão é um gráfico mais importante, a gente consegue alongar a dívida e colocar ela num fluxo mais homogêneo de vencimento entre os anos, né? Então, a gente tinha torres grandes, assim, de concentrações grandes de vencimento em anos anteriores, e quando você projeta para frente, depois desse trabalho de liability management, fica uma dívida bem mais espaçada, com volumes menores, e basicamente a gente endereça os próximos 10 anos aí com esse fluxo bastante ajustado. Antes da gente abrir para Q&A, eu queria só comentar com vocês mais uma vez da felicidade para nós que é dividir esse resultado de 2024, um resultado que comprova e atesta o que há um ano atrás a gente comentou do nosso foco grande em desenvolver o nosso braço de renda recorrente, do nosso foco grande em manter as margens do nosso negócio de incorporação. Ambos os negócios apresentaram crescimentos importantes e a gente chega até mais rápido do que imaginava a 2/3 do nosso resultado já advindo do bloco de renda recorrente, como a gente apresentou aqui ao longo dos slides. Isso é resultado de um trabalho muito forte que a companhia fez, e nisso eu queria agradecer a confiança dos nossos investidores, agentes de mercado e todos os nossos stakeholders que apoiaram a companhia, que seguem apoiando a companhia. Nós aqui continuamos super diligentes nas nossas decisões, a gente continua ciente, né, dos desafios macroeconômicos que o país tem pela frente, mas ao mesmo tempo muito otimista em continuar entregando esse resultado, muito até pela última foto do quarto trimestre. O filme de 2024 é muito bom, a foto de 2024 do quarto tri, ela é excelente, então que nos dá ainda mais uma injeção de ânimo e motivação para continuar entregando esse caminho que a companhia vem trilhando com sucesso, diversificar cada vez mais os seus negócios entre o bloco de renda recorrente e o bloco de negócios imobiliários, que permite a gente cada vez mais seguir com essa responsabilidade de usar os nossos negócios em cima do cenário macro e dos desafios que a gente tem na nossa atividade. Eu queria mais uma vez agradecer aos nossos parceiros por esse ano de 2024, agradecer o apoio que a gente continua tendo ao longo de 2025 e de forma muito especial queria agradecer a todo o time da JHSF. Esse resultado ele é fruto de um trabalho muito forte, de um time que trabalha com muita força e que acorda aqui todo dia pensando em como a gente faz para cada vez mais ter excelência nos nossos negócios, cada vez mais ter qualidade nos nossos negócios. Então, um agradecimento muito especial a um time que eu tenho muito orgulho de fazer parte e que contribui para que a gente faça dessa companhia uma companhia única na nossa atividade. Aqui na JHSF a gente acredita que o cliente é o centro das nossas decisões, das nossas ações. É isso que trouxe a companhia até aqui e com certeza é isso que vai levar a companhia cada vez mais longe. Obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Se estiver nos assistindo via Zoom, para fazer a pergunta por áudio, clique em Raise Hand e se identifique ao fazer a pergunta. Caso prefira, mande sua pergunta por escrito na seção Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas.
Nossa primeira pergunta vem do Juan, da XP. Juan, pode perguntar. Oi, pessoal. Juan? Oi, pessoal, me ouve agora? Oi, sim, tá ótimo. Ótimo, obrigado. Obrigado pelo espaço, pessoal. São dois temas que eu queria tocar aqui. Acho que o Breno falou bastante lá do trabalho de liability management que vocês fizeram esse ano, né? E um cronograma de vencimentos mais controlado. Eu queria entender um pouco como isso muda, ou se muda, o plano de investimento de vocês. Se vocês pretendem, talvez, trazer algum projeto que vocês estavam pensando, talvez, um pouco mais para perto, se isso muda um pouco o cronograma de CapEx, entender um pouco como que é esse liability management que vocês fizeram, conversa um pouco com a estratégia de crescimento da companhia. E a minha segunda pergunta é sobre o business de malls, né? Eu acho que operacionalmente foi muito bem, né? E eu acho que esse ano vocês conseguiram fazer alguns desinvestimentos não core. Minha pergunta é, assim, quando a gente olha o cenário de ocupação do shopping de vocês, parece bastante alto, né? Bastante crescimento em relação ao ano passado. Minha pergunta é, como que vocês acham que isso pode se traduzir no aluguel, né? Eu acho que vocês têm efetivamente principalmente o Catarina, né, que tem um business de malls um pouco diferente, que ele tem uma maturação um pouco diferente do resto dos malls. Mas eu queria entender se vocês veem essa janela de ocupação alta como uma oportunidade de talvez começar a aumentar um pouco mais o nível de aluguel e assim, como que a gente pode ver o ritmo de crescimento do aluguel no business de malls aqui para frente. Obrigado. Vou começar aqui, depois Breno e Mara fiquem à vontade para completar. Primeiro, o trabalho de liability management foi um trabalho muito bem feito, um sucesso grande nas operações. Primeiro, 2 operações que foram realizadas no final, as duas no segundo semestre do ano, né? Uma operação de 700 milhões de reais, depois uma de 500 milhões de reais. Ambas as operações são operações que foram em condições inéditas, né, nos seus prazos e custos, com as duas operações colocadas a mercado, com uma grande demanda nas operações. E agora, mais recentemente, é que a gente divulgou o fato relevante nessa semana, que foi a operação do CRI, o maior CRI que nós já fizemos, né, na história da companhia, uma operação de 938 milhões de reais, uma operação que era inicialmente de 750 milhões, poderia chegar a um lote adicional de 25% caso houvesse demanda, e a demanda foi bem superior aos 25%, chegou a 1.300 e a companhia fez, então, o lote adicional. De novo, em condições recordes, essa operação teve uma taxa média de 102,9 do CDI. Então, essas 3 operações, elas trouxeram para a gente um alongamento, né, do nosso duration da nossa dívida, da nossa estrutura de capital da companhia, e também trouxeram uma redução importante do custo de capital. Então, esse movimento foi um movimento muito bem feito, assertivo, né, e que endereçou os vencimentos desse ano e também trouxe para a gente uma curva muito, quase que perfeita, né, nos próximos 10 anos da distribuição da dívida da companhia. Olhando para frente, a gente continua, né, com os investimentos importantes a serem feitos nos nossos novos projetos. Em 2024, a gente investiu mais de R$500 milhão em projetos de renda recorrente. Esses investimentos se mostraram acertados quando você olha o retorno que a gente tem nesses projetos, a margem que essas operações de renda recorrente vêm trazendo para a gente é uma margem importante, alta, e principalmente um ponto que a gente dá muita atenção é a questão do sucesso operacional, da aceitação dos nossos clientes, do sucesso dos produtos, dos serviços. Então, esse movimento continua, parte do investimento que a gente fez no ano passado, a gente teve resultado já em 24, parte vem para 25, a gente tem entregas importantes para esse ano, né, que esses investimentos vão apoiar e os que nós faremos ao longo desse ano, a gente tem esse CAPEX, ele traz entregas como o São Paulo Surf Club, que a gente tem inauguração prevista aqui ainda para esse semestre, a gente tem o Fasano Tênis Clube também, com inauguração prevista para esse semestre. A gente tem o Town Center, que é o nosso novo shopping no Complexo Boa Vista,
no Boa Vista Village também para esse ano. Então, a companhia continua, né, com seus investimentos e focando, né, no desenvolvimento desses negócios de renda. E também a geração operacional desses negócios contribuem também para que esses investimentos continuem sendo feitos, né? Então, óbvio, parte virá desse contínuo liability management que a gente vem fazendo, né? E parte da geração e do sucesso operacional que os nossos produtos vêm apresentando, e agora no quarto TRI, com destaques, né, importantes de crescimento em relação às operações. Falando de malls, se a gente olhar o quarto TRI, o desempenho operacional de malls é um desempenho muito relevante, as vendas crescem 20%. Quando a gente olha os indicadores S, com crescimentos de 2 dígitos, há 4 anos a gente vem com crescimentos de 2 dígitos nessa unidade de negócio, que reforça o sucesso operacional do mix que a gente tem dentro dos shoppings, essa questão do foco na alta renda e cada vez mais ter uma curadoria exclusiva dos nossos empreendimentos contribui para isso. E o crescimento do aluguel, ele é decorrente do crescimento de vendas, né? Então, quanto mais a gente cuidar desse mix, quanto mais a gente tiver essa curadoria única, a gente tem flagships de operações internacionais que são exclusivas nos nossos shoppings, a gente tem uma operação de gastronomia exclusiva nos nossos shoppings, enfim. Então, esse modelo, esse ecossistema focado na alta renda que a gente montou, tende a contribuir para as operações dos nossos clientes, parceiros, né, dos nossos lojistas, e isso reverte otimamente, obviamente, no fim do dia, na rentabilidade que a gente tem nesses negócios e no aluguel que a gente tem dessas operações. Se complementando, Juan, que o Augusto colocou aqui, eu acho que quando a gente decidiu lá atrás, no final do ano passado, né, o orçamento desse ano, quais os investimentos que a gente iria fazer em 2025, né, já esperando o mercado, né, com curvas um pouco mais altas de juros, a gente escolheu bem o que a gente ia fazer esse ano, tá? Então, independente do liability que a companhia conseguiu fazer, a gente estudou muito quais seriam os investimentos que a gente iria fazer em 2025 e a gente vai estar bastante firme neles, tá? Bastante confiantes que são os investimentos corretos para esse ano. Então, a gente não deve mudar essa estratégia em função de um maior sucesso no liability que a gente venha a fazer na companhia, tá? Então, acho que foi muito bem pensado o que a gente iria fazer em 2025 e vamos continuar nessa estratégia ao longo do ano. Tá ótimo. Obrigado, Augusto, Breno, Mara. Obrigado, Juan. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem do Matheus, do Santander. Matheus? Opa, boa tarde, pessoal, tudo bom? Obrigado por pegar minha pergunta aqui. Do meu lado, eu tenho duas, né? Uma nos chamou a atenção positivamente, já em Nutria, a margem da divisão de incorporação, né? Então, eu queria entender se vocês poderiam dar uma abertura maior do que causou essa margem tão boa, assim, abrir um pouco mais o mix de produtos, teve algum produto específico que ajudou? E a segunda, também incorporação, vocês comentam no release lá, uma receita de patrocínio na divisão, né? Então, queria entender um pouco mais o que foi isso, para dar um pouco mais de dor do que foi, e se a gente pode esperar mais um pouco dessa receita olhando para frente, tá? Do nosso lado é isso. Obrigado. Tá bom, eu vou começar de uma forma geral e depois Mara e Breno ficam à vontade também para completar. Na incorporação, bom, primeiro, Matheus, obrigado pela tua pergunta. Na incorporação, a gente segue com uma estratégia super firme em relação à margem dos nossos negócios. Esse crescimento do bloco de renda recorrente cada vez mais nos permite uma postura que a companhia já vem tendo há alguns anos, de preservar o valor dos seus estoques, de preservar o valor dos seus produtos, de não abrir mão de margem, de respeitar os preços, né, do que a gente produz, e também traz um conforto para a companhia cada vez mais fazer os seus lançamentos, né, e o controle da sua oferta, porque hoje nós somos uma companhia que tem essa diversificação de risco entre as suas atividades muito bem distribuída, agora pela primeira vez com 2/3, né, da nossa geração já vindo do bloco de renda recorrente. Então essa postura que a gente vem tendo já há anos, ela vai cada vez mais ser reforçada para a gente conseguir controlar, né, o preço dos nossos produtos e a margem que a gente tem em cima deles. A gente continua com as maiores margens do mercado, né, no produto de incorporação. Num ano em que a gente teve crescimento de vendas, as vendas foram superiores a R$1 bilhão. Então, essa é uma estratégia que a gente vai cada vez mais aplicar, de modo que a gente tenha
margens nesse negócio acima, né, do que a gente olha, identifica de uma forma geral, e principalmente por conta do poder que a gente tem hoje de ter um braço de renda recorrente robusto, que permite a gente ser ainda mais seleto e responsável em relação às margens e valores dos produtos de incorporação. Matheus, só para complementar o Augusto, especificamente no quarto trimestre, a gente teve um destaque para a venda do States, que são lotes, e pela contabilidade, por não ter o POC, eles refletem positivamente na margem, tá? Então, versus o terceiro T, teve esse aumento, e a evolução do POC, a evolução da construção do Reserva Cidade Jardim, que a gente começou no final do terceiro trimestre. Então, a gente conseguiu contabilizar mais receita das vendas que a gente tinha feito. E a segunda pergunta da receita de patrocínio tem uma questão estratégica do posicionamento da empresa, então tem marcas que querem estar presente, querem estar perto do nosso público, e aí a gente acaba tendo essa receita, né, essa receita não recorrente dos negócios, que são receitas de patrocínio. Por exemplo, no Catarina Aviation, uma receita que a gente tem, principalmente todo terceiro trimestre, mais eventos que a gente faz nos nossos empreendimentos, tem parceiros nossos que gostam de estar perto para ter essa conexão com o nosso cliente. Então, não dá para a gente cravar se vai ser uma coisa recorrente, mas a gente está cada vez mais demandado com esse tipo de receita. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Pergunta vem do Herman, do Bradesco, do BBI. Boa tarde, Augusto, Breno, Mara. Obrigado pelo espaço, tá? Duas perguntas aqui. A primeira é relacionada também com a incorporação. As vendas foram bem fortes no segmento, né? Só queria, se vocês poderiam detalhar um pouco mais, o que vocês atribuem a essa performance, né? Se foi as vendas mais fortes em Reserva Cidade Jardim ou algum outro fator. E o que vocês esperam para 25 em termos de performance, né? Se deve ser algo mais robusto ou talvez um pouco mais estável. E segundo, um ponto mais rápido aqui, é um update geral de como está de pé o projeto Santa Helena, quando deve ser o lançamento, talvez explicar um pouco mais qual tem sido os gargalos, o que falta aí para sair. Obrigado. Obrigado, Herman. Bom, primeiro, de fato, a gente teve um ano positivo para a incorporação, né, com as vendas superando 1 bilhão e 100. O sucesso, eu acho que a gente identifica nas vendas dos nossos produtos. De fato, um pouco da resposta anterior, que é esse controle do estoque, controle da oferta que a gente coloca no mercado. Tem uma questão muito única dos nossos produtos, a gente tem uma qualidade aplicada nos nossos negócios, que a gente prioriza de forma total, né? A gente entrega hoje os nossos produtos de incorporação acabados, né? Com acabamentos, com piso, com a parte de marcenaria, enfim, com todos os metais, equipamentos, né, da área de cozinha, enfim. Então, o produto que a gente entrega hoje nesse segmento é um produto único. A qualidade e a questão da forma como a gente desenha esses projetos, né, os arquitetos com que nós utilizamos, com a parte de forma exclusiva, a localidade desses produtos e principalmente a especialização que a JHSF adquiriu ao longo da sua história, de se focar cada vez mais no segmento de alta renda, eu acho que é um pouco dos fatores do sucesso. De novo, muito também em cima dessa estratégia de controlar os estoques, de controlar as ofertas e fazer isso de forma cadenciada e atendendo essa demanda sem abrir mão das margens. Quando você fala para frente, um ponto importante é que a gente chega nesse TRI com um valor importante a apropriar em cima do POC, né? A gente rompe a barreira de 800 milhões de reais de receita a apropriar, então essa receita deve ser apurada ao longo dos próximos trimestres, que também dá para a gente uma perspectiva positiva da companhia para frente em relação ao negócio de incorporação. Em relação ao Santa Helena, ótima pergunta. O projeto vai super bem, a gente está com um projeto bem avançado, né, toda a parte da conceituação do projeto. Os aprovativos avançaram muito, a gente tem uma grande expectativa, apesar de a gente não ter controle total, mas uma grande expectativa dessa aprovação acontecer até o fim desse primeiro semestre, com o lançamento oficial do projeto já no começo do segundo semestre,
em um evento que a gente deve fazer de lançamento da Fazenda Santa Helena, lá na própria fazenda, que é um novo polo importante para a gente, que é o polo de Bragança, que a gente passa a desenvolver uma nova região, em paralelo à região, né, da Fazenda Boa Vista. Então, a gente tem um avanço muito positivo nos últimos meses e a gente está bem otimista com essa aprovação até o meio do semestre e o lançamento dele previsto para agosto ou setembro. Obrigada, Augusto. E o Santa Helena, justamente essa sua pergunta, tem a ver com a primeira, né? Deve impactar positivamente nas nossas vendas de 2025 e para os próximos anos. É isso, Herman? É isso, Mara. Perfeito. Augusto, Breno, obrigado. E boa sexta. Augusto, Breno, eu recebi aqui algumas perguntas por escrito dos nossos pessoal que está escutando. Algumas perguntas relacionado a dividendos. Se vocês quiserem responder, a gente fez um pagamento até março e não anunciou ainda para o resto do ano, então a pergunta é basicamente relacionada a isso. Bom, a JHSF, né, ficou reconhecida, né, principalmente, vamos pegar a última foto, o último filme de 2024, como a única empresa da Bovespa, da B3, que paga dividendo mensal, além dos bancos. Essa é uma prática muito positiva. A gente vem pagando, a gente pagou, né, dividendo mensal ao longo de 2025 até agora. A gente está avaliando fortemente, né, esse processo para frente. O fato da gente ter esse crescimento robusto do bloco de renda recorrente, o desenvolvimento dos novos negócios em renda recorrente e essa performance agora apresentada no nosso balanço, que dá uma maior previsibilidade para a companhia de receita futura, né, nos dá conforto, né, para que essa análise seja feita de forma positiva. Então, a gente está avaliando isso de forma construtiva e positiva, e havendo uma nova posição em relação a isso, a gente anuncia para vocês em seguida. Obrigada, Augusto. Tem uma pergunta aqui, Breno, que eu acho que você pode responder, é sobre a recente captação que a gente liquidou agora no final de março, como que ela impacta a estrutura de capital alavancagem, já que o resultado foi 31/12 e a gente fez a captação agora. Obrigado, Mara. Na verdade, a gente fez essa captação, ela liquidamos na segunda-feira, né? Então, a ideia aqui que foi a gente antecipar todo o vencimento que a gente teria ao longo deste ano agora, 2025. Então, a gente proativamente enxergamos uma oportunidade de mercado de fazer esse liability de forma antecipada. Então, a gente fez essa captação para o volume próximo a R$ 1 bilhão, que endereça todo o nosso vencimento da dívida ao longo deste ano. Então, que a gente pode falar aqui? A ideia é nós trabalharmos de forma bastante antecipada. A gente espera um mercado um pouco diferente, um pouco mais desafiador, talvez no segundo semestre. Então, a gente fez a antecipação e vamos endereçar o vencimento da dívida já de forma antecipada. Então, em relação à alavancagem da companhia, a gente não espera um aumento, tá? A gente está falando aqui, obviamente, sempre em dívida líquida da companhia, tá? A gente tem trabalhado com caixa mais alto. Desde quando eu cheguei aqui na companhia, a gente tomou a decisão de ter um caixa um pouco mais alto e estamos navegando com esse caixa mais, vamos dizer assim, um volume maior. Então, a gente tem trabalhado fortemente nessa questão de conseguir fazer todos os CAPEX, ter um balanço sólido, mas manter, obviamente, o tamanho da alavancagem do jeito que está, tá? A gente está bastante confortável no nível de alavancagem que a companhia tem hoje e a gente não entende que a gente está navegando de forma sempre construtiva de manter este nível de alavancagem quando a gente olha para frente, tá? Então, é a continuidade do liability que a gente começou um ano atrás, exatamente um ano atrás, e é sempre que houver oportunidade de mercado, onde a gente possa fazer ao mesmo tempo alongamento da nossa dívida e redução de custo, a gente está atento aqui, estará atento e podemos fazer, tá? Então, acho que é mais ou menos como é a cabeça na área financeira que a gente está pensando do nosso lado aqui. Obrigada, Breno. Tem uma última pergunta só, e na verdade essa pergunta é para mim, que o investidor está perguntando se tem algum programa para os investidores, acionistas, conhecerem os ativos e os empreendimentos da companhia. Tem. A gente costuma fazer de forma recorrente visitas. Eu peço que, por favor, você envie um e-mail para o ri@jhsf.com.br, que a gente organiza com quem tiver interesse, por favor.
Augusto, eu acho que não, olhei aqui, não tem, Augusto Breno não tem mais nenhuma pergunta. Para aqueles que não tiveram tempo, não tiveram a possibilidade de perguntar, a gente está disponível nesse mesmo e-mail, ri@jhsf.com.br. Então, peço, por favor, quem quiser mandar perguntas, a gente responde depois. E passo a palavra para você fazer o encerramento do call. Queria agradecer a presença de todos nesse call, nessa vídeo, agradecer novamente, né, a todos os nossos stakeholders, ao nosso time incrível, que eu já reforcei algumas vezes aqui, que foram os agentes, né, desse trabalho, desse resultado muito importante que a gente atingiu o ano passado. A companhia segue super firme aqui nesse caminho de continuar crescendo nessas duas frentes, de modo que a gente tenha cada vez mais uma previsibilidade de resultado por esse crescimento do negócio de renda recorrente. E agradecemos muito, muito, muito pela apoio e pelo ano que nós tivemos em 2024. E obrigado pela presença de vocês nessa videoconferência.